Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus por a sua vida, você que se destacou da sua casa, veio nessa noite para cultuar a Deus, amém? Amados, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 3, Marcos, capítulo de número 3. Minha tradução dessa Bíblia é diferente. Eu vou abrir na outra tradução aqui. Aleluia. Amém? Quantos acharam Marcos? Amém? Vamos ler. Versículo 1. A Bíblia diz assim: E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhe: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Amém? Até aqui. Podeis tomar assento. Enquanto você toma o seu assento, feche os seus olhos uma vez mais. Respira fundo aí. Solta. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Você está respirando essa noite. Tem pessoas que dizem assim: mas eu não vivo um milagre. Eu oro, eu não vivo um milagre. Você é um milagre de Deus porque você está respirando. Muitos queriam estar no seu lugar aqui. E estão lá num hospital, respirando por um aparelho. Mas você está aqui nessa noite para a glória de Deus. Amém? Então feche seus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai. Continua conosco. Fala ao nosso coração através da Tua palavra. Que possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. A Ti damos honra, a Ti damos glória, a Ti damos todo louvor e toda adoração. Amém? Amados, aqui a Bíblia nos relata que Jesus entrou outra vez na sinagoga. E a Bíblia diz que ali estava um homem com uma das mãos atrofiada, ou mirrada, ou ressecada. Tem traduções diferentes. Mas a Bíblia diz que este homem estava dentro da sinagoga. Olha o mistério aqui. A sinagoga outrora era como se fosse uma igreja. Só que a lei judaica, meu irmão, minha irmã, proibia de um homem com aquela enfermidade estar no meio da sinagoga, estar dentro da sinagoga. Um estudo diz que a lei judaica proibia a pessoa com enfermidade de estar em certos locais. Você está entendendo? E estudos também falam que este homem ele tinha uma lepra na mão. E sendo que ele tinha uma lepra, ele tinha que mostrar para o sacerdote. E o sacerdote era, como se diz, ele dava o diagnóstico se aquele homem poderia
ir a um determinado local ou não. Mas só que o que me chama a atenção, ao primeiro ponto de vista do texto, é que esse homem estava dentro da sinagoga. Quem sabe ele entrou com a mão escondida, eu não sei. Mas a Bíblia nos relata que Jesus chamou esse homem e disse: ei, sai daí, vem para o meio. E quando ele chama esse homem, irmão Jorge, esse homem ele vem para o meio, e Jesus disse: estenda a tua mão agora, e a sua mão na hora é curada. A Bíblia diz que é restituída, sã como a outra. Mas antes disso, como este homem vivia, a gente não sabe. Você já imaginou a sua mão ser ressecada ou atrofiada ou, de certa forma, leprosa? Você conseguiria trabalhar? Acredito que ia ser difícil. Se fosse sua mão direita, a sua mão que você pega um objeto, a sua mão que você consegue dirigir seu automóvel, a sua mão que você pega uma garrafa d'água, aquela mão era inutilizada. Mas só que Jesus, ele chega no ambiente, o ambiente muda. Aleluia. E ele disse para aquele homem: ei, levanta-te. O primeiro ponto é que ele diz assim: ei, levanta-te. Eu creio que esse homem estava triste. Eu creio que esse homem estava, de certa forma, angustiado. A Bíblia não relata quanto tempo ele tinha essa enfermidade na mão, ou quanto tempo ele estava daquela maneira. Mas a Bíblia diz que Jesus manda ele se levantar. Outrora ele estava então prostrado ou abaixado. E ele diz: ei, levanta-te e vem para o meio. Sabe o que eu entendo aqui? Que muitos de nós, muitas vezes estamos prostrados dentro da congregação. Muitos de nós, muitas vezes, estamos, de certa forma, num lugar escondido, porque ele estava escondido dentro da congregação. Aleluia. Eu quero nessa noite pregar uma palavra ao teu coração, e o título da mensagem é: não... Como é que eu vou dizer isso? Não atrofie o seu chamado. Esse homem estava num lugar prostrado, mas Jesus chama ele lá de onde ele está escondido: ei, levanta-te, vem para o meio. Levanta-te significa se disponha. Sai deste lugar, essa zona de conforto. Muitas vezes estamos numa zona de conforto, a gente cria uma zona de conforto. A gente cria, é a mesma coisa de a gente colocar uma rede, né? Nos ganchinhos e se deitar ali, tá tudo beleza. Criamos essa zona, criamos este lugar. E esse homem está ali, e Jesus chama ele: ei, levanta-te. Sai desse lugar de comodismo, levanta-te. Vem para o meio. Sabe o que é vir para o meio? Vir para o meio é lugar de destaque. Vir para o meio é ficar visível a todos. E Jesus chama ele para o meio. Vem para o meio. Ei, vem para o meio. Sabe a mesma coisa que quando a gente apresenta uma pessoa aqui na frente, a pessoa ela tem que vir para frente. Para toda igreja ver a pessoa. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ei, vem para o meio. Para toda a congregação ver você. Você que estava escondido ali, agora eu te quero aqui. Por quê? Porque eu quero te usar. Você está entendendo? Sai deste lugar que te limita. Sai deste lugar que está te aprisionando. Este lugar dessa zona
que você criou. Foi muito difícil eu vir aqui nessa noite para pregar essa palavra. Nesse dia foi complicado para mim. O mundo espiritual é uma batalha. Eu estava até passando mal essa tarde. Você está entendendo? Então, meu irmão, minha irmã, Jesus colocou aquele homem à frente da congregação da sinagoga. E a Bíblia relata que Jesus fala outra coisa para ele: estende a tua mão. E quando ele fala estende a tua mão, eu entendo aqui que mão estendida significa que vamos receber algo. Quando ele diz estenda a tua mão, ele está dizendo: ei filho, somente eu posso fazer algo na tua vida. Os homens não podem fazer algo na tua vida, mas eu posso. Eu posso mudar o quadro da tua vida. Eu posso remover essa enfermidade da tua vida. Eu posso remover esse cativeiro que te prende. Esse homem outrora, eu não sei, ele poderia estar passando por quanto sofrimento por ter aquela enfermidade na mão. Quem sabe ele sofria, hoje em dia fala bullying, né? Discriminação. Se lá vem o homem da mão mirrada, o homem da mão leprosa, não vamos deixar ele entrar aqui. Quem sabe quanta coisa aquele homem carregava dentro dele. Mas quando ele adentra o ambiente, Jesus muda a vida dele. A Bíblia diz que quando ele estende a mão, aleluia, a mão dele fica sã na hora. Sabe o que eu entendo aqui? É que quando Jesus, ele nos toca, a nossa vida é transformada. O nosso destino é mudado. Jesus é o único que muda destinos. Ei, olha para trás quando você não era nada. Quando você estava lá no mundão e Jesus mudou o seu destino. Jesus mudou o quadro da tua vida. Jesus mudou, te tirou lá do lamaçal e te firmou os teus pés. Te colocou numa rocha. Aleluia. E ele mudou o teu destino. Aleluia. Sabe, e naquele mesmo ambiente, também tinha dois tipos de pessoas naquele lugar. O primeiro grupo era aqueles que foram só para observar o ambiente. Aqueles homens fariseus, aqueles homens que queriam matar Jesus, eles foram só para observar. Mas tinha um homem que foi para cultuar a Deus. Você está entendendo? Não venha no ambiente para somente observar. Venha para cultuar a Deus. Venha para adorar Ele. Venha para abrir teu coração e dizer: ei, Pai, estou aqui. Jesus, Ele quer mudar o destino da tua vida. Mas nessa noite eu quero falar sobre não atrofia o teu chamado. Aleluia. Abra comigo em 2 Timóteo. Aleluia. 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo de número 1, verso 6. Aleluia.
Amém? 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 6. A Bíblia diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Verso 11. Para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Amém? Então eu quero falar um pouco sobre isso. Aqui Paulo está falando a Timóteo. Timóteo é o seu discípulo. E eu quero falar sobre Paulo. Paulo chega e fala para Timóteo: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então Paulo, ele repartiu com Timóteo, ele colocou as mãos sobre Timóteo e ativou ele para a obra. Só que ele está lembrando Timóteo: ei Timóteo, não desprezes o dom que há em ti. Não despreza isso. E o verso 7 diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou seja, não nos deu o espírito de medo, mas nos deu, mas sim fortaleza e de amor e de moderação. Ele nos deu um espírito de força. O Senhor nos deu um espírito de amor e de moderação. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui, meu irmão, minha irmã, o que trava o teu chamado, o que trava o teu ministério é o medo. O que trava a tua vida espiritual é o medo. Você está entendendo? Só que a Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito de fortaleza, de sermos fortes. Então o primeiro ponto, o que trava o meu ministério, o teu ministério, o teu chamado, é o medo. Tem pessoas que não avançam, tem pessoas que não andam por causa do medo. Foi entregue um cargo para mim, eu não vou fazer, porque tem medo de dar errado. Eu fui ungido, mas eu tenho medo. O medo trava o teu ministério. O medo trava a tua vida espiritual. O medo atrofia a tua vida espiritual. Você está entendendo? Por isso que muitos de nós não conseguimos dar frutos. Ou seja, o primeiro ponto que eu vejo aqui também é que nós somos chamados para fazer discípulos. A Bíblia diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, é o ponto, ganhar almas. Mas o medo muitas vezes nos trava para falar do amor de Cristo. Eu não sei como é que eu vou chegar naquela pessoa. Eu não sei se eu consigo pregar para aquela pessoa.
O medo te estagna, te atrofia. Daí tu fica lá escondido. Enquanto o Senhor já colocou dentro de ti o dom. Você já foi criado com a vocação, com o dom. Você está entendendo? Já está dentro de você. Só que ainda você não entendeu o seu chamado. E ele está atrofiado dentro de você. Sabe, um sinônimo de despertar é acordar, é ativar, acender, gerar, formar, estimular. Então a gente precisa acordar, meu irmão, minha irmã. Ativar, ser ativado. Aqui Paulo ativou a vida de Timóteo pela imposição de mãos. Você está entendendo? Ele ativou a vida dele, ele orou sobre a vida dele e diz: ei. E depois ele fala: não esqueças. Desperta o dom que há em ti. Você está entendendo? E o antônimo de despertar é adormecer, é desativar, é desanimar, é abater, apagar, desfalecer, deprimir. Muitas vezes as pessoas, elas não querem assumir um compromisso com Deus. Mas eu quero te dizer algo do fundo do meu coração. Jesus, Deus, o Pai, o Abba, Ele já colocou dentro de ti antes de você vir ao mundo. Já estava dentro, a tua identidade já estava lá dentro. Uma hora ou outra você vai ter que despertar. Não é à toa que você está nesse ambiente, ou não é à toa que você se converteu. É porque é a vontade de Deus de usar você. Não é à toa, meu irmão, minha irmã. Eu caí aqui de paraquedas. Não. É porque Deus tem um propósito com você. Só que muitas vezes a gente não entende. Você não veio servir a um homem, você veio para servir o corpo de Cristo. Você está entendendo? A gente não veio para servir um homem. A gente veio para servir o corpo de Cristo. Eu e você fomos chamados para servir o corpo de Cristo. Só que nós temos que entender algo. Uns foram chamados para pregar o evangelho, outros foram chamados para tocar, para ser levita, outros foram chamados para interceder, outros foram chamados para abraçar uma pessoa quando chegar à porta, consolidar, abraçar. Outros foram chamados para evangelizar, outros foram chamados para tantas outras coisas, para servir na cozinha. Chamado. Tem a diferença entre chamado, propósito e vocação. Tem pessoas que foram chamadas para um propósito, mas querem fazer outra coisa. Não casa, não encaixa. Você está entendendo? Eu fui chamado para fazer isso. Mas muitas vezes tu quer fazer outra coisa. Você vai só se cansar, porque não foi para aquilo que o Senhor te chamou. Você está entendendo? É uma noite de alinhamento, meu irmão, minha irmã. Você não foi chamado para ser uma represa. Você foi chamado para ser um rio. Você está entendendo? Você não foi chamado para ser uma represa.
Você não foi chamado para ficar parado. Nós somos chamados para estar em movimento. Sempre em movimento. Jesus, quando ele chamou seus discípulos, os 12, eles estavam sempre em movimento. E ele ficou no seu ministério ali, ensinando. Porque ele sabia que ele ia ir para a cruz. Ele sabia que ele ia ter que sacrificar sua própria vida. Ele ia ter que se entregar. Então ele ensinou os discípulos, dia após dia, nas suas viagens missionárias. Quando os multiplicaram os pães e os peixes, os discípulos ficavam maravilhados. Eles iam nas aldeias e os cativos eram libertos. Aleluia. E Jesus ensinou os princípios, ensinou como agir, como andar. E eles estavam sempre em movimento. A igreja foi chamada para estar em movimento. Não para estar parada como uma represa que só segura a água. Você está entendendo? Nós somos chamados para fluir. Eis aqui o nome profético da igreja: Rio de Deus. Nós somos chamados para fluir. Nós somos chamados para ir mais longe. Quem sabe, eu não fui chamado para ir para outro estado ou para outro país, mas você foi chamado para ganhar almas. Você foi chamado para orar pela sua rua. Você foi chamado para convidar um vizinho para a sua célula. Você foi chamado para convidar um vizinho para vir à igreja. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para estar em movimento. Aleluia. O que tem ocupado você nesses dias? Com que você tem se ocupado nesses dias? Com que você tem envolvido a sua vida nesses dias? Você tem buscado a Deus no seu individual? Ou você tem ficado como o homem da mão ressequida, escondido? Sabe, outro ponto. O primeiro ponto é o medo que trava o ministério. O segundo ponto, aleluia, é quando não temos intimidade com Deus. É quando não temos uma vida de oração com o Pai. É o segundo ponto que trava o nosso ministério. Enrijece o nosso ministério, enrijece o nosso chamado. O primeiro ponto é o medo de querer avançar. O segundo ponto é a nossa conexão com o Pai, aleluia. Você está entendendo? Quando temos um equipamento eletrônico em casa, sua televisão, vamos supor, um exemplo. O que move a televisão para ela funcionar? A energia elétrica. Se ela não for conectada à tomada, ela não vai funcionar. Assim é a minha vida e a sua vida. Se não tivermos, aleluia, conectados a Deus, nós não iremos funcionar na terra. Amém? Quantos estão entendendo? Nós só vamos funcionar quando estivermos conectados com o Pai. Sabe por quê? Porque é o Pai, o Abba, que nos dá o conhecimento. É o Abba que nos dá o fortalecimento. É Ele que trata o nosso coração. É através da palavra. Sabe aqueles dias que tu chega e tu tá, não sei mais o que eu vou fazer. E tu ora a Deus. E na hora vem uma resposta dele para ti. É porque você está conectado com Ele. Aleluia. Há muitos anos atrás eu fiquei num desafio jovem por um período. E lá era muito jejum e muita oração. Era o dia todo jejum e oração. Às vezes a gente jejuava 24 horas. E oração era
de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E amados, entrou um homem lá que ele tinha uma legião de demônio nele. E eu e um rapaz assim, um do lado do outro, lendo a palavra. Olha que mistério. E quando a gente está lendo a palavra aqui, antes daquele homem adentrar o quarto que estávamos, quando eu estava lendo a palavra, na palavra parece que saltou as letras, o Senhor me falava do mal que estava entrando. Eu nunca esqueço disso. Agora o Espírito Santo me lembrou. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando estamos conectados com Deus, Ele nos dá direção. Ele nos mostra. Há tantos ministérios proféticos, profetas, pastores, apóstolos, mestres. Cada um tem uma função no corpo. Você acha que se arrancar um dedo do corpo não vai fazer falta? Vai fazer falta, porque faz parte do corpo. O corpo de Cristo, ele precisa estar completo. E você faz parte do corpo, onde Cristo é o cabeça. Então, eu e você precisamos entender que não devemos atrofiar, mas sim devemos estar conectados com Deus. Aleluia. Você foi chamado para ser um crente forte, não um crente estéril. Você não foi chamado para ser um crente estéril, um crente que não gera. Sabe, eu e você fomos chamados para discipular alguém. Hoje eu estava dando uma papinha pro meu filho, né? E o Senhor falando comigo ali através, eu tratava ele, dava uma colherinha, dava outra, e tratando ele ali. E o Senhor falava ao meu coração: filho, é assim que eu faço. É assim que eu quero que vocês façam uns com os outros. Pessoas vão adentrar essas portas da igreja sem nenhum conhecimento. Pessoas vão chegar quebradas ali como nenéns espirituais. E você vai ter que abraçar essas pessoas. E você vai ter que dar uma papinha para eles. Você vai ter que cuidar deles. A hora que eles estiverem quebrantados, chorando, você vai ter que colocar no colo ali e dizer: ei, eu estou contigo, não desiste não. Vem aqui, pode chorar aqui no meu ombro. Você está entendendo? O Senhor te chamou para você fazer a diferença, não para você ser um crente estéril. Você foi chamado para gerar. Aleluia. Louvado seja Deus. Abra comigo agora em 1 Timóteo. Volta um pouco antes. Primeira Timóteo, capítulo de número 4, verso 14. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 14. Aleluia. A Bíblia diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso,
te salvarás tanto a ti e mesmo como os que te ouvem. Então olha, Paulo falando de novo a Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e pela imposição de mãos dos presbíteros. E Paulo está falando aqui do ensinamento. Timóteo recebeu um ensinamento e ele está dizendo assim: ei, esse mesmo ensinamento que você recebeu, você passa aos outros. E esse mesmo ensinamento, persevera nele. E mesmo ensinamento, tanto a ti, quanto os outros que ouvirem vão ser salvos. Você está entendendo? Ele está dizendo aí, faça discípulo. Compartilha a palavra, aquilo que tu aprendeu, o evangelho sadio. Compartilha aquilo que tu aprendeu. Amém? Outro ponto, o dom que você recebeu precisa ser praticado. Então aquilo que tu recebeu de Deus, da parte de Deus, quem sabe você prega, quem sabe você evangeliza, quem sabe você faz alguma coisa na parte da igreja, não sei. Ou você está ali que nem o homem da mão leprosa, escondido, eu não sei o que você carrega aí dentro. Mas eu quero te dizer algo, você precisa praticar aquilo que Deus te concedeu. Porque se você não praticar aquilo que Deus te concedeu, você não vai fluir. Outro ponto. Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua intimidade com Ele? Como eu falei antes, a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, ela vai te dar um norte. Você crê naquilo que você recebeu da parte de Deus? Quantos creem aqui quando receberam da parte de Deus algo? Você crê? Quando alguém orou por você e te ungiu e te abençoou? O terceiro ponto, a gente tem que crer naquilo que a gente recebeu. Tem gente que foi ungido em alguma área da igreja e fica ali, será que era para mim mesmo? Me ungiram a obreiro, me ungiram a presbítero, me ungiram a diácono. Será que era para mim mesmo? E fica na dúvida. Não, você precisa crer naquilo que você recebeu. Se você não está crendo, como é que você vai fluir? Você precisa crer. A fé que ativa o dom. Como eu falei antes, você precisa crer naquilo que você recebeu. Então o quarto ponto é a fé que ativa o dom. Quando você receber algo da parte de Deus, você tem que ter fé. Você tem que crer. Você tem que crer em quem você é, identidade. Não sei onde é que está na palavra, mas diz que os teus pensamentos, aquilo que você pensa, imagina, é como Deus vai te abençoar. Não lembro se é um salmo que diz isso. Aquilo que você carrega aqui dentro, Deus, Ele lê os pensamentos, aleluia. O inimigo não consegue ler os nossos pensamentos, mas Deus, Ele esquadrinha lá dentro, Ele sabe de todas as coisas. Então o que você pensa, você é. Não pense que você é um derrotado, não. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Então, para encerrar, o chamado foi ativado pela imposição de mãos. Então, quando vemos aqui, o primeiro ponto, a comunhão,
mentoria e imposição. 3 pontos que nos ativam. Comunhão, busca e intimidade com Deus. O segundo ponto, mentoria, ser discipulado, andar com pessoas que vão te levar aos caminhos corretos, levar pessoas que carregam de Deus. Você está entendendo? Ser pastoreado, ser discipulado, andar na presença. E a terceira imposição, que significa transferência. Quando Paulo ele coloca a mão sobre Timóteo, ele está transferindo a unção sobre ele. Amém? Fique de